Paulo Gaspar tem a tribuna por até 10 minutos. Boa noite, obrigado, presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, todos que nos assistem. Presidente, tem uma moção que eu estou apresentando hoje e eu gostaria da atenção dos meus colegas aqui da casa, se possível, que é uma moção muito importante. Diz respeito a uma iniciativa do nosso deputado estadual de Santa Catarina, Bruno Souza, e se trata de uma revisão do Pacto Federativo. Para quem não sabe, a União, o Estado brasileiro, como a gente diz, Brasília, né? Brasília, a gente precisa de menos Brasília e mais Brasil, mas também precisamos de menos Brasília, mais estados brasileiros ou mais municípios, ou seja, a gente precisa de mais autonomia. Essa PEC, no artigo 60 da Constituição, diz que ela pode ser emendada, a Constituição pode ser emendada, se a maioria das assembleias legislativas do Brasil, que no caso nós temos 26 e mais o Distrito Federal, 27, nós podemos com a maioria, ou seja, 14, com a decisão de 14 assembleias legislativas, nós podemos emendar a Constituição brasileira. E essa emenda, ela vai focar na revisão da legislação, ou seja, vai ter uma maior autonomia legislativa das casas legislativas em relação à União, o papel da União. Hoje a União é muito centralizadora e essa PEC vem no sentido de que os estados possam ter mais autonomia. Nós temos vários exemplos pelo mundo, o mais conhecido talvez os Estados Unidos, né? Você anda por lá, você sabe que um estado é permitido andar com porte de arma, o outro não pode, um está liberado a droga, outro não. Enfim, cada um tem a sua legislação própria, somada, claro, à Constituição do país em si. Aqui no Brasil, nós tivemos exemplo recente da pandemia, onde o papel da União, que não foi feito, diga-se de passagem, deve ser somado com o trabalho dos estados e os municípios. Então, aquela polêmica que deu, quem é o protagonismo para combater, para colocar as medidas preventivas da pandemia, se é do presidente da República, se é do governador, se é do prefeito, na verdade é de todos. Então, essa PEC vem reforçar a necessidade de uma sobrepor a outra. Então, você tendo mais autonomia das casas legislativas, não significa que a União não tem as suas competências. Porém, essa competência hoje está muito concentrada e as assembleias, a gente até fala assim que um deputado estadual não tem muito o que fazer lá. A gente brinca, né, nesse sentido, porque tudo é na União que você fica amarrado para resolver. Então, essa PEC ela vem trazer mais autonomia em diferentes áreas. Por exemplo, na questão penal, a gente tem a competência da União é nos assuntos gerais, né? Dizem mais respeito à condição geral do cidadão brasileiro. Na Assembleia, são condições mais específicas. O Brasil é um país de medidas continentais. Aqui dentro do Brasil, cabem uns 30 países europeus ou mais. Então, são muitas culturas, muitas situações totalmente diferentes. O que acontece em Manaus não tem nada a ver com o que acontece no Rio Grande do Sul ou São Paulo, são características totalmente diferentes. Você precisa ter essa autonomia para legislar várias questões que são específicas desse local. Um exemplo prático, há uns 10 anos atrás eu estava almoçando num restaurante do Rio de Janeiro e eu pedi uma nota fiscal. O garçom ficou olhando para minha cara. Tipo, o que esse maluco está pedindo aqui? Eu falei, vocês não têm nota fiscal tipo da Paulista, que nós temos lá em São Paulo, para eu abater desconto? Não, aqui não existe isso. Eu falei, esse garçom está tirando com a minha cara. Então, logo, anos depois, essa iniciativa da nota fiscal paulista foi copiada em outros estados. E isso é muito importante para que a gente torne o Brasil um país mais justo, mais igualitário, com menos diferenças e com mais competência, porque nós vamos estar dedicando
assuntos específicos para um determinado local. Vamos supor que a gente faça um plebiscito no Brasil para alguma causa aí, quer votar o voto impresso, quer liberar maconha, sei lá, qualquer pauta aí, aborto. E aí você fica pensando no Brasil, aquela coisa gigantesca, você fala, poxa, mas é temerário. Se vai liberar o Brasil inteiro, são 220 milhões de pessoas. De repente você pega lá o Alagoas, Sergipe ou um outro estado menor, e ali existe um apelo para aquela pauta. E ali vai ser aplicado aquela pauta. Deu certo naquele estado, vai ser copiado nos outros, com toda certeza, sem o risco da gente estar com medo de implantar uma medida a nível nacional. Isso é um modelo adotado por países continentais de primeiro mundo, como Estados Unidos, e é muito necessário que isso aconteça também no Brasil. Então, essa PEC, ela vem pedir ao presidente da Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que apoie essa revisão do Pacto Federativo ou também do Pacto Legislativo. Nós sabemos que o Pacto Federativo existe muitos problemas para a gente modificar, como, por exemplo, a questão das receitas. O Estado de São Paulo, basicamente, recebe de volta um pouco mais que 10% de todo o dinheiro que ele manda para a União. Isso é um problema gravíssimo, porque sobra para o Estado aquela famosa frase de ser a locomotiva do Brasil, né? Realmente, existem muitos estados que dependem da contribuição do Estado de São Paulo, de outros estados que são de economia pujante, mas não dá para admitir que 10% apenas do que é arrecadado no Estado volte para investimento. Isso não tem palavra para descrever isso, né? É uma injustiça muito grande. Mas essa PEC específica não está falando das receitas, em si, a questão legislativa. Por isso que eu peço o apoio dos colegas aqui, para que a Alesp, uma vez acatando essa PEC e aprovando ela no Estado de São Paulo, nós vamos ter, hoje, já protocolados no Brasil, 14 assembleias legislativas no Brasil, sendo que 5 delas já foram aprovadas e outras estão em vias de. Se nós tivermos 14, automaticamente isso será tramitado no Congresso Nacional e ali será travado um amplo debate nesse sentido para que essa PEC possa ser aprimorada e democratizada, escutando todas as vertentes, todos os partidos, a opinião pública, a imprensa, e que nós possamos, se Deus quiser, ter a mais autonomia para os estados em relação à União, tirando essa exclusividade, esse peso concentrado da União e dando mais importância para os estados. Muito obrigado, presidente.